Preparados para darmos mais um passo rumo à tecnologia que transforma? Vamos juntos transformar o conhecimento em oportunidade. Olá pessoal, eu sou a professora Tatinha Moraes e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Hoje vamos começar os nossos treinamentos em relação ao programa Power BI. Hoje é a primeira aula e nós vamos para a aula introdutória. O meu nome é Thalita, mas podem me chamar de Tatinha. Fazem mais de 10 anos que eu atuo no ramo educacional e mais de 5 anos que eu trabalho diretamente nas empresas, atuando como professora e também na parte de análise de dados. E o que é o Power BI? O Power BI, se a gente for levar ao pé da letra, é um negócio inteligente. Na tradução, Business Intelligence. Então, a Microsoft nos trouxe uma ferramenta extremamente valiosa, tá? E para que serve o Power BI? Ele serve para a gente poder transformar os dados brutos em informações visuais, acompanhar os resultados em tempo real, analisar grandes volumes de dados e também, principalmente, para as decisões estratégicas. E a gente consegue se conectar através do Excel, das informações que nós temos dentro do Excel, do banco de dados SQL e também com serviços online do SharePoint, do OneDrive, entre outras plataformas. A gente também consegue se conectar através do Excel, do banco de dados SQL, que é o queridinho, normalmente o mais utilizado, mas não o único, e também serviços online do SharePoint, OneDrive, entre outros. E agora a gente vai quebrar um pouquinho os paradigmas que nós temos em relação ao Excel e ao PowerPoint. Às vezes a gente faz umas analogias, umas comparações, principalmente para quem está começando agora no Power BI, tá? Mas, primeira coisa, o ideal para análises pontuais é o Excel e para as análises mais complexas a gente tem o Power BI. A manipulação de dados dentro do Excel é manual. Já dentro do Power BI, ele é automático. Por isso que vocês vão dar uma grande importância para o Power BI, porque muita coisa a gente consegue otimizar para poder realmente facilitar a rotina do nosso dia a dia, tá? Então, coisas que demandam dias para ser executado, meio período de serviço, dentro do Power BI a gente consegue deixar mais simplificado. De performance com muitos dados. Dentro do Excel, a gente tem um limite quando a gente vai falar de performance. Já dentro do Power BI, nós temos uma alta performance para a gente poder trabalhar com muitos dados, tá? Quando eu digo muitos dados, é muitos dados mesmo. Quando a gente traz tudo isso dentro do Excel, tem uma limitação, tá? Agora, quando a gente traz tudo isso dentro do Power BI, não tem limitação. E nós também temos o foco, quando a gente fala do Excel, é em planilhas, e quando a gente fala do Power BI, é em dashboards e relatórios, tá? E onde que podemos utilizar o Power BI? Relatório de venda, financeiro, RH, marketing, logística, compras, produção e também na parte comercial. E entre outros setores, tá? Não se limita apenas nesses. Eu trouxe apenas alguns por curiosidade mesmo. E aqui agora eu trago alguns modelinhos de dashboard pronto, só para a gente poder ter uma base, ter um embasamento do que a gente consegue fazer utilizando o Power BI da forma correta, tá? Então aqui, ó, tem alguns designs completamente diferenciados, gráficos realmente dinâmicos, que a gente consegue entender, que a gente consegue ir direto ao ponto, para a gente realmente conseguir utilizá-lo da melhor maneira possível. Em relação às cores, o que é o ideal? Que a gente utilize de acordo com as cores da empresa,
com a cor do logotipo, com a cor da logomarca, com as cores que normalmente as empresas utilizam dentro das apresentações, para a gente poder seguir um padrão, para a gente ter um parâmetro e não fugir do que a empresa quer desenvolver, do que a empresa quer entregar. Tá? Então, sempre com propósitos na hora da gente poder elaborar estes dashboards para poder serem entregues, tá? E os componentes que a gente pode utilizar o Power BI? Eu posso utilizar o Power BI no desktop, tanto em computador de mesa, tá? Quanto nos notebooks. O Power BI na nuvem, isso é o sonho de consumo, realmente facilita muito a nossa rotina. Para quem já trabalha com o pacote Office 365 sabe quão valioso é a gente poder utilizar o Power BI na nuvem, tá? Porque a gente tem acesso imediato às atualizações, aos números, não precisa ficar mandando e-mail, e isso facilita muito a nossa rotina, esse compartilhamento de dados. E também conseguimos utilizar ele no método do celular, no componente do celular, no modelo mobile, tá? Então, a gente consegue utilizar essas ferramentas para uma visualização mais rápida em qualquer lugar que a gente estiver, onde nós estivermos, tá? E o que vamos aprender? Então, a introdução do Power BI, as conexões e importação de dados, tratamento do Power Query, isso aqui é o nosso queridinho, tá? O Power Query realmente é uma ferramenta aclopada junto com o Power BI e ele nos traz uma facilidade muito grande. Lembrando que o Power Query a gente também tem essa ferramenta no Excel e a mesma facilidade que tem dentro do Excel, ele também nos traz ainda com uma grande vantagem dentro do Power BI, porque tem coisas que ele nos auxilia dentro do Power BI que realmente facilita o nosso dia a dia em relação à manipulação desses dados, ao tratamento desses dados, ele vai nos auxiliar. Para não ter que ficar fazendo sempre a mesma coisa, eu faço uma única vez e ele automaticamente fica salvo, sem eu precisar estar fazendo todos os dias a mesma coisa, fazendo a mesma manipulação. Modelagem de dados. A gente também vai trabalhar com a ferramenta DAX, que são as fórmulas do básico ao essencial, mas eu quero tentar mergulhar com vocês um pouquinho nas fórmulas do avançado, tá? Para quê? Para realmente poder ser algo vantajoso para vocês. Existem muitas fórmulas. Obviamente, a gente não vai conseguir ver todas, mas eu prometo que vou tentar trazer para vocês as mais importantes, tá? De acordo com a necessidade de vocês. Visualização de dashboard, publicação e compartilhamento, extremamente importante, tá? A gente saber publicar, a gente saber compartilhar e construção de casos reais. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem as informações que vocês precisam desenvolver esses dashboards para a gente poder elaborar em cima da realidade que vocês têm, né? Porque quando eu trago algo genérico que dá para ser convertido, dá para ser aplicado dentro da realidade que vocês necessitam, dentro do dia a dia de vocês, mas quando a gente trabalha exatamente em cima do que vocês precisam, fica mais fácil, mais amplo e a gente consegue ir evoluindo cada vez mais o que nós temos, tá? E o cronograma da aula é a explicação do conteúdo, então sempre vou iniciar dando uma explicação, pode ser teórica, depois nós vamos para a parte dos exercícios, que são as partes práticas, tá? Às vezes eu já começo a explicação com o exercício, depende muito do que nós vamos aprender e aprimorar. E por último, sempre tem atividade teórica e atividade prática, tá? Ah, professora, mas a teórica é importante? Ai, que coisa chata, que coisa maçante, pessoal. É tão importante quanto a prática. O que hoje em dia acontece? Tá tudo tão acelerado que na prática a gente consegue fazer tudo, a gente executa bem, a gente sabe o que tá fazendo, só que quando é pra gente explicar o que a gente faz, a gente simplesmente não consegue. Se for para fazer, eu faço. Agora, se for para explicar, eu não consigo explicar. Eu não consigo detalhar o meu trabalho, eu não consigo detalhar o que eu faço. Isso é o que a gente encontra hoje em dia, uma grande dificuldade. É importante a gente saber a prática? Com toda certeza. É importante a gente saber a teoria? É tão importante quanto a prática. Os dois caminham juntos. Por isso que vamos ter exercícios práticos e exercícios teóricos com os nomes técnicos adequados para a nossa evolução.
quando vamos fazer uma prova para subir de cargo, para poder entrar dentro da empresa, essas perguntas normalmente são perguntas teóricas. Primeiro eu passo na teoria e depois a gente faz a prática. E às vezes a empresa ela quer os dois, a teoria e a prática, né, para poder ver como que a gente se desenvolve. Então é importante a gente saber a teoria e a prática, tá? Obviamente nas aulas o foco vai ser a parte prática e esses exercícios são complementares para vocês poderem executar para mim, tá bom? E não menos importante, quando a mentalidade muda, o aprendizado acontece. Nós, quando a gente fala do Power BI, a gente vem engessado do Excel. E para quem trabalha muito com Excel avançado principalmente, vai encontrar uma grande dificuldade de fazer essa migração. Porque às vezes no Excel parece ser mais fácil, quando passa para o Power BI parece ser um bicho de sete cabeças e prefere continuar na zona de conforto, que é o próprio Excel, tá? Mas eu aconselho vocês a saírem da caixinha de vocês, a saírem da zona de conforto, porque o Power BI não é um programa. O Power BI não é só uma ferramenta. O Power BI realmente ele é uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de profissionalismo, tá? Porque dentro do Power BI a gente consegue chegar direto ao ponto dos problemas reais que nós temos dentro da empresa, tá? Do problema que nós temos dentro do setor, do problema que nós temos do porquê não estamos conseguindo atingir a meta, porque não estamos conseguindo entregar os produtos na data correta. A gente consegue enxergar quais são as dificuldades que nós temos dentro do dia a dia para poder ser aprimorado. E para isso nós precisamos ter a solução mediante o problema que a gente encontrou. Então, para isso a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa pensar um pouco do lado de fora da caixinha para poder visualizar o problema e encontrar a solução deste problema. E o Power BI, ele nos traz essa realidade, ele rasga essa realidade para nós, porque ele nos traz todos os valores, todos os dados, a gente consegue ver o que está acontecendo, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso aplicar para que realmente a mudança aconteça dentro da empresa, dentro do meu setor, dentro do meu dia a dia de trabalho, o que podemos evoluir para realmente poder subir os indicadores da empresa, entregar os resultados devidos à empresa. Então, não é só programa, não é só ferramenta. O Power BI é realmente uma mudança de mentalidade e uma mudança de dia a dia em relação ao ambiente de trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada pela participação da aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau!